Eu adoro ficar aqui, mas a gente fica numa tremedeira, né? Então, se eu gaguejar, não liga, não. Bom, aproveitando, eu e a Michele ali, somos da Mocidade, então fica um convite, que eu já vi que apareceu ali, mas fica o convite para vocês trazerem os jovens, filhos, sobrinhos, né, conhecidos, para fazer parte do nosso grupo de Mocidade, que é um grupo bem interessante. A gente estuda de uma maneira mais descontraída, então fica o convite, às quartas e aos domingos, numa salinha ali embaixo. Bom, então, esse é o tema que a gente vai falar um pouquinho. Aliás, a última frase da mensagem, qual que era, quem lembra? Perseverar no bem até o fim, é isso? Mais ou menos isso, não sei se era essa primeira palavra. Mas é isso, a gente vai falar um pouquinho do bem. O que é o bem? O que é fazer o bem? O que é ser o bem? O que é querer o bem? Quantos de nós e quanto em nós está disposto a perseverar no bem, a transformar esse mundo em bem, a nos transformar em bem? Então, para começar, eu vou botar uma musiquinha. Deixa eu ver se eu não apanho aqui. Volta? Não. E aí eu queria que a gente visse e sentisse ela e mergulhasse nela. Todo mundo deve conhecer, mas as imagens são bem legais. E tem a letra também. Bom, acho que todo mundo conhece, não está saindo som, mas vamos ler e ouvir o fundinho musical, que já vale a pena. Técnico, não sei se foi eu que gravei errado ou passou errado, mas tudo bem. Bom, todo mundo conhece, né, do Wonderful World,
E, assim, para a gente começar a falar de bem, eu acho que a gente precisa lembrar que existe bem em todo lugar. Todo lugar. É só a gente olhar. Né? Jesus não fala que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, assim, como é que a gente olha, assiste um jornal e fala assim, nossa... Aí, pior se a gente assistir aqueles que sai sangue assim da tela, né? Aí você fala, nossa, cadê o bem? Só tem maldade nesse mundo, as pessoas estão horríveis, que mundo ruim, né? Então a gente precisa saber o que a gente está procurando. Se a gente procurar o mal, a gente vai achar. Se a gente procurar o bem, olha que coisa legal, a gente vai achar também. É só ter olhos para ver, é só procurar. É só olhar com vontade de encontrar o bem. E se a gente encontra o bem lá fora, será que ele não está aqui dentro de mim também? Porque a gente fala assim, é difícil ser bom. É muito difícil, é sofrido. É quase um sacrilégio ser bom. E aí a gente desiste, né? Porque é tão difícil. E a gente alimenta essa informação dentro de nós. É difícil ser bom, é difícil fazer o bem. É difícil querer o bem. Eu sou um espírito imperfeito. Nós espíritas temos essa mania, né? Tudo é desculpa. Eu sou imperfeito, daqui umas 10 encarnações eu fico bom. Ou, para quê? Se Jesus falou, e eu adoro essa frase, eu já falei aqui em todas as palestras, porque eu acho que se a gente tiver isso em mente, a gente pode tudo. Não foi Jesus que disse, vós sois deuses? Foi ou não foi? Ou mentiram? Bom, se mentiram, né? Mas disseram que ele disse isso, né? Se Jesus disse, vós sois deuses, significa que existe bem em você? Significa, né? Então, é só a gente procurar, e a gente querer encontrar. Então, não é tão difícil fazer o bem assim, né? É uma mudança de crença, né? Se todo dia a gente acorda cedo e lê uma mensagem daquela, por exemplo, que estava aqui hoje, que eu achei, né? Cada frase dava uma palestra daquela, né, Lília? Cada informação daquela dava para a gente pensar muito a respeito. Então, se a cada manhã eu assistir um vídeo, ou eu ouvir uma música, eu botar uma prece, e lembrar, hoje o meu dia, né, eu vou estar focado no bem. Né? Papai do céu, me ajuda, espíritos amigos me ajudem, me façam enxergar o bem, onde quer que esteja, porque ele está lá, em todo lugar é bem. Mas no bandido, criminoso, ele quem é? É um ser à parte da criação? Foi criado mal? É assim que a gente acredita no Espiritismo? Existem as pessoas criadas boas e criadas más? Não, a gente acredita que somos todos irmãos, fomos criados todos da mesma maneira. Estamos em momentos espirituais diferentes, mas isso não diz que eles não são nossos irmãos. E eu olho para mim e falo assim, mas eu sou muito imperfeito. Eu ainda tenho muita maldade, eu quero me vingar. Tudo bem. Mas existe coisa boa em você. É só você querer encontrar. Porque é igual assim, lembra quando a gente era jovem que saiu uma espinha? Aí você olhava no espelho, você só via a espinha. O resto do ser humano que você era, você não enxergava, era só a espinha. Não é assim? Quando a gente olha uma coisa que a gente quer ver, ela fica imensa. Né? Eu vou propor um exercício agora. Todo mundo vai olhar para a sua mão e vai ver o que ela tem de lindo. De lindo. Vai. Força, gente. Acharam uma coisa linda? Quem pensou primeiro nos defeitos? Vai, gente, ergue a mão. Por que a gente é assim, né? A hora que eu olhei, falei, comi minha unha ontem. Assim? Comi, o cantinho não está feito. Poxa, que desleixo. Vem falar no Kardec, nem fez a unha. Não é assim que a gente é? Né? Olha a coisa boa, ela é gordinha, macia, né? Ela faz um monte de coisa, pega as coisas, né? Faz cosquinha nos outros, abraça, faz carinho, passa creme. Né? Por que a gente é viciado em ver defeito? Isso é um vício que a gente precisa mudar. Né? É só a gente querer. Né? Então, olhei para a mão, vi 1000 defeitos. Não fiz a unha, comi, o cantinho está quebrado, não. Aí você pega e desiste, fala, tá vendo? Eu sou um lixo mesmo, eu não sei olhar a qualidade. Insiste, continua olhando e fala assim, não, ele é legal, olha, que dedinho redondinho, bonitinho, né? Insiste.
Então, olhou para um ser humano, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para você no espelho. Né? A gente acha só defeito. Fala, meu Deus, quem é essa criatura? Eu era bonita quando era nova, quando era magra, quando era jovem, quando não tinha essa ruga, essa outra aqui. Né? Ou, o que você tem de bom agora? Continue insistindo. Não desista de procurar o bem, o bonito, o belo. Não desista. Porque isso cabe a nós. Isso nós podemos fazer. E a gente só vai transformar o nosso mundo e vai transformar a nós mesmos quando a gente evidenciar o que é bom. Não cabe coisa boa e coisa ruim ao mesmo tempo. Então, se a gente está falando de coisa boa, a gente não está falando mal de ninguém, não é? Se a gente está falando mal, aí não dá para falar o bem também. Né? Então, tudo é uma questão de escolha. Então, a cada dia, vamos tentar lembrar que, assim, eu acordei hoje, não vamos fazer assim, não, a partir de... Igual regime, né? A gente faz, eu também. A partir de segunda-feira, eu mudo tudo na minha vida. É possível? Não. A gente está fadada ao fracasso. Porque não dá, ninguém muda assim, da manhã, tudo. A gente vai mudando aos pouquinhos. Então, a primeira coisa é querer mudar. Segunda coisa é se manter mudando. Né? Não é tão simples. Mas nessa vida nada é simples. Uma outra coisa que a gente carrega, que é uma ilusão grotesca, é achar que tudo é fácil, tudo é simples. A gente já tem um raciocínio quase infantil. Não é? Quem tem filho aqui, neto, né, criança em casa, que fala assim, mãe, eu quero aquilo. Aí você fala assim, não tem dinheiro. Aí eles falam assim, compra no cartão. Nunca aconteceu com vocês? Não é assim? Eles têm um raciocínio simples. Não tem dinheiro, vai lá, compra no cartão, está certo. Não é? A gente é simplista assim também. Eu queria ter a vida fácil, queria ter dinheiro, como se isso fosse a simplificação de todos os nossos problemas. Então, nada é simples. Para um bebê nascer, é um processo árduo, difícil, 9 meses, cada dia é um dia diferente, é uma célula diferente, tudo é complexo. Se a gente olhar os livros que falam como é que é um desencarne, como é que é um enlace, né, do espírito com o perispírito para começar a desenvolver, é tudo complexo. E a gente fica buscando coisas básicas. Eu quero não ter o que fazer, eu quero ganhar na loto para nunca mais trabalhar, eu quero ser feliz. Por que eu sofro tanto, meu Deus? Primeiro, outra pergunta importante para a gente pensar. Por que a gente chama dificuldades, ou provas, ou desafios, ou lapidação de sofrimento? É uma questão de maneira de olhar também. Né? Se a gente olhar, não estou dizendo que o sofrimento não exista, estou dizendo que a gente precisa renomear as coisas. Porque quando a gente fala assim, nossa, eu sofro, tudo em você está acreditando nesse pensamento. E isso vira verdade. Né? Vocês já devem ter ouvido falar em várias palestras aqui, em vários livros, do poder do pensamento. Né? O pensamento é matéria, ele vira verdade. Então, a gente precisa ressignificar as coisas. Né? Então, assim, eu posso fazer o bem. Se eu sou Deus, eu posso fazer o bem, ser o bem, querer o bem. Mas eu sou imperfeito, eu quero falar mal do sujeito. Primeiro passo é saber quem é, o que é. Você quer falar mal do sujeito? Está insuportável? Né? Uma coisa que não dá para fechar a boquinha. Assume isso. É absurdamente libertador quando você fala assim, eu ainda quero o mal daquele sujeito. Já é um passo gigantesco. Porque quando a gente nega isso de nós mesmos e quer ser o bonzinho, né, é péssimo. Então, primeiro assume. A hora que você assumir, você já fica mais leve, uns 10 quilos. Né? Eu sou terrível. Ainda quero que aquele sujeitinho que pisou no meu calo ontem ali se ferre. Aí você olha para você e fala assim, nossa, Gorete, você quer isso? Que feio. Você não vai para o céu. Não, aqui não é céu, né? Aqui é o nosso lar. Né? Que a gente muda o nome, mas continua sendo a mesma coisa. A gente ainda tem esse processo. Né? Eu vou ser bonzinho para ir para o céu, né? Ou ir para o plano espiritual. Né? Para Deus gostar de mim. A gente não é bonzinho porque é bom ser bom. E está na hora, gente. Né? Já passou do tempo da gente ser bonzinho porque qualquer coisa. Esquece o porquê. Seja bom porque a gente não...
A gente não fala assim, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você? Pronto, já é motivo demais. Só que a gente é ranzinza, né? A gente faz para o outro, e a gente não recebe e fala assim, nunca mais eu faço isso. Engraçado que eu ia, né, pensando qual o tema que eu ia trazer aqui, na mocidade, no domingo, uma guria que a nossa aluninha lá faz tempo, ela falou assim, eu fico me policiando porque eu não quero falar mal, pensar mal. Quando eu vejo, eu falei, pensei. E aí eu fico querendo mudar. E eu falei, é isso. A grande sacada é essa. Não é a gente se transformar num anjo, um ser angelical de repente. É você assumir aonde você está. E querer melhorar. Só isso. Quando a gente fala assim, nossa, eu quero que a pessoa escorregue na casca de banana e se lasque. Aí você vê aquilo, né? Aí você pensa assim, eu quero para o outro o que eu queria para mim. Então, se eu quero que ele se lasque, eu quero que eu me lasque. Pô, não está legal isso, né? Então, a gente faz um exame de autoconsciência. E aí a gente rebobina a fita, volta e fala assim, peraí, aguenta firme aí, Gorete. Ó, não é legal, né? Por que você quer isso para o outro? Você não quer isso para você? Né? Então, a gente pode mudar. Você está indo por esse caminho, você pode mudar. A gente tem uma liberdade imensa e a gente não faz uso dela. A gente fica prostrado. Eu sou ruim. Eu ainda estou muito difícil. Essa vida é muito difícil. Poxa, o outro... A grama do vizinho, né? Não tem aquela história? O outro tem tudo, tem sorte, tem isso. Eu não tenho nada. Nós viemos aqui para quê mesmo? Gente... Eu sou da mocidade, lá eu falo para os outros conversar comigo. Para que a gente vem nesse mundo aqui? Para nos transformar, para evoluir. Nós não viemos aqui a passeio. Alguém acha que nós viemos aqui a passeio? Mas a gente vive brigando com Deus que quer passear o tempo todo. Alguém adoece na família? Por que adoeceu? Eu não mereço isso. Ninguém merece sofrer. Alguém falou que aqui esse corpo super vulnerável não ia adoecer? Morre uma pessoa querida. Lógico, a gente pode chorar, a gente pode ficar triste, mas a gente fica com raiva de Deus. Quem aqui falou em alguma informação que nós não vamos morrer? Nós, espírito não vai morrer, mas o corpo vai, ele é perecível. Ele é limitado por um tempo, né? E a gente fica brigando por coisas que são óbvias, que vão acontecer e a gente não quer. Às vezes eu falo que a gente parece uma criança que foi para o parque de diversão e esqueceu de ir embora para casa. E acha que mora no parque de diversão. Então, enquanto está tudo bem, nossa, Deus é jóia, a gente vai no centro, a gente fica feliz, a gente faz o bem. Aí alguma coisa acontece na vida da gente, porque vai acontecer, porque é para isso que a gente veio aqui, para se lapidar, e sem as inferências, os acontecimentos da vida, a gente não vai aprender, aí a gente fica bravo, e fica mal, e fica triste, fica com raiva de Deus, e fica de mal de Deus. E a gente adoece de tanta raiva. Não é assim? Então, a gente precisa lembrar, opa, eu não estou num parque de diversões. Existem momentos divertidos? Sim, e a gente deve vivê-los, né? Mas existem momentos de perda, de tristeza, de doença, de morte física, né? Lembrando sempre que nós não somos isso só, nós somos muito mais, né? E quando a gente lembra disso, fica tão pequeno esse olhar no que é mal, na vingança, nesse sofrimento atroz que a gente faz da vida da gente, é tudo tão passageiro, que a gente perder muito tempo olhando só para o que é ruim, a gente vai perder um monte de coisa boa, né? Aí no comecinho lá da musiquinha, que não deu para ouvir, mas apareceram duas frases, né? Se a gente pudesse parar um pouco e olhar para o que é belo. Por que a gente não pode? Porque a gente não se permite. Porque a gente perde tempo olhando para o que não é belo, né? Então, é um mau uso da nossa liberdade. Se eu posso olhar para o belo, por que eu me atenho para o que não é belo? Então, é uma questão de opção. Acorda e fala assim, não, só por hoje, né? Não tem
Não é o lema das pessoas que fazem tratamento contra álcool, contra droga, não pode prometer para o resto da vida, é por hoje. Então, assim, por hoje, prometa olhar e ver o que há de bonito em você e no outro, e no mundo. Você vai ver tanta coisa que você vai ficar estarrecido. Nossa, nunca vi essa flor no meio do meu caminho, nunca vi essa paisagem, nunca vi esse sol se pondo. O mundo dá espetáculos divinos o tempo todo para a gente. E ensinamentos. Um bicho ensina para a gente como ser. Né? E a gente não aprende, porque a gente se fecha. Né? A gente fica enclausurado na nossa vidinha sofrida. Ai, mas como eu sofro nessa vida. Sai desse lugar. Todos sofremos. Todos sofremos, não gosto nem desse termo. Né? Tem uma frase que eu não sei onde que eu li, mas foi no meio espírita, mas eu nunca guardo onde que foi, que fala o seguinte: a dor é inevitável. O sofrimento é você que escolhe. Então, a dor a gente vai passar. Só que tem gente que passa pela dor de uma maneira, né, passa e vamos lá, e vamos para frente, e outro fica na dor. Aí o sofrimento vem. Né? Mas por que ficar nesse lugar se não é para sempre? Ah, mas uma doença vai te arrastar por anos. Quantos anos nós, enquanto espíritos, temos? O que são 10 anos? O que é uma existência diante de tantas existências? Não que a gente deva jogar fora, mas a gente deve aproveitar por mais esse motivo. Tá? Fazer o bem, ser o bem, querer o bem. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Fazer, ser ou querer? Querer? Eu acho que o querer é o ponto de partida. Né? Quando você quer o bem, você se esforça para fazer o bem e ser o bem. Como é ser o bem? Eu vou virar anjo, vai nascer asinha em mim, de repente? Não, é buscar o bem. Em vez de falar assim, né, no trânsito, te dá aquela fechada assim, né? Aí vem na boca assim, né? Aí você fala assim: ô, filho de Deus, tudo bem, vai, não sei o que está acontecendo com você, está perdoado, segue, vai com Deus. Né? Para que eu quero que o outro se lasque? O que vai me fazer o outro se lascar? Né? Então, é lembrar disso. Espera aí. Ou a gente erra no trânsito também, né? Ou só tem gente perfeita aqui. Só o outro que erra, né? Às vezes a gente dá umas comidas de bronha também. E aí, o que você quer que o outro faça? Quando você esquece de dar seta, por exemplo. Aí a pessoa vai te xingar, você fala assim: ah, não, foi mal. Você não quer que o outro xinga. E por que a gente sai xingando todo mundo? Então, volta lá para o começo. Eu não quero para o outro, eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Está vendo? Não é tão difícil assim. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto o botão aqui. Ó, acertei. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Quem falou isso daí foi um escritor russo. O que vocês acham disso? A gente ainda vive, né, naquela coisa de troca. Então, a gente escuta aquela música, a oração de São Francisco, que fala, como que fala? É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. A gente alucina e pensa tudo errado. Então, assim, a gente acha que assim, eu faço hoje para você, aí amanhã você vai fazer para mim, beleza? Então, eu fico o quê? Esperando, né? Igual a gente vai pescar, joga a vara e fica lá esperando o retorno. Isso é fazer o bem? De verdade, genuinamente? Tudo bem. Não é, né? A gente pode até fazer isso, mas você precisa perceber, eu estou esperando alguma coisa em troca? Então, a gente precisa aprender a ser feliz fazendo bem. Não lá no retorno. Porque, às vezes, o retorno não vem, né? Aliás, na grande maioria das vezes, não vem. Por que a gente fica tão chocado e sofre tanto com a tal da ingratidão? Ah, esse filho ingrato, que eu dei minha vida, que eu quantas noites, né? Mãe é boa fazer isso, eu inclusive. Né? A gente é bom para isso, né? É assim mesmo. Quantas noites que eu fiquei bajulando você e agora você nem faz isso para mim, né? Então, a gente faz esperando. E acha que a alegria é na volta.
muito bem, estamos fadados a ficarmos muito bravos, muito frustrados, com muita raiva. Não é assim? Então, a gente precisa aprender. Aprende a ficar feliz fazendo bem. Não fique esperando nada em troca, não. Né? Porque isso não é bondade, é barganha. Né? A gente faz promessa, ou a gente fazia, ou a gente ainda faz, né? Às vezes a gente faz miudinho. Ai, Deus, mas se eu faço isso aí, né? Aí a gente fica esperando bônus hora, né? Nós espíritas não esperamos. Ah, então, estou fazendo isso para ganhar bônus hora, para ganhar alguma coisa lá na frente, para ir ficar perto dos espíritos mais evoluídos. Começou errado, né? Aí a gente não está fazendo por bem, está fazendo por interesse. Por interesse, qualquer um faz, não é? Isso é uma proposta comercial, não é assim? O comércio é assim. Eu te vendo, você me oferece, eu te dou o produto, você me dá o dinheiro, pronto. Mas na vida não é assim. A gente precisa fazer o bem de verdade. Fez, fica feliz, deixa o outro embora. Se ele falar obrigado, muito bom. Se ele não falar, muito bom também. Né? Então, a gente precisa aprender. Não é fácil, não. A gente vem de uma ideia dessa coisa de recompensa, né? A gente ainda vem de uma ideia que a gente tem que levar vantagem, que a gente não pode ser bobo. Não é assim que a gente fala? Ah, não faz isso não, fica aí sendo bobo, ajudando fulano não reconhece. Não é assim que a gente fala? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quem falou que fazer o bem é ser bobo? Então, a gente precisa reestabelecer essa informação na cabeça da gente, para a gente poder fazer e fazer satisfeito. Em fazendo o bem, a gente já está se felicitando. Já pensou que legal? Quando a gente for realmente capaz, e não falta muito não, é só querer, de fazer as coisas sem ficar esperando alguma coisa em troca? Já pensou quanto sofrimento a menos a gente vai ter? Que a gente não vai ficar apontando as coisas na cara dos outros. Ah, você é ingrato. Olha só, por que isso? Porque você não reconhece. Você fez porque você quis. Ninguém é obrigado a fazer o bem. Mas faz. Permite que o outro vá embora. Né? É simples? Não, mas nessa vida nada é simples. Então, tentem, né? Vamos tentar. Eu estou falando para mim também, não sou perfeita de jeito nenhum. Já me peguei muitas vezes, mas a gente tem que fazer um exercício de se perceber. Não é? A gente fala tanto aqui no Espiritismo do autoconhecimento também. Sem se conhecer, sem saber o tamanho dos nó que a gente tem dentro, é difícil andar para frente. Então, é reconhecer e se posicionar. E tentar dar um passinho para frente. Se a gente é Deus, a gente consegue. Né? Então, a gente tem que se desafiar também. Então, se a gente é Deus, se tem muita coisa dentro de nós boa, por que a gente impede essa coisa boa de brilhar? Por que a gente impede as coisas bonitas dentro da gente de aparecer? E o quanto a gente estimula as pessoas que convivem conosco a brilharem também, a mostrar esse Deus que existem dentro delas. A gente é muito mais assim, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo. Esse foco nos defeitos é que faz a gente ser um sofredor. Né? A gente foca nos defeitos da gente, foca nos defeitos do outro, foca nos problemas do mundo, e aí a gente vive muito mal, obrigada. Né? Então, vamos mudar isso. É só mudar o foco. Requer esforço, mas a gente dá conta. Isso aqui é uma coisa importante também. Pensar em fazer grandes coisas é o melhor pretexto para não fazer as pequenas. A gente é tão carente que a gente quer holofote, a gente quer aplauso, a gente quer elogio o tempo inteiro. Então, a gente fica assim, eu não vou ali ajudar o sujeito na rua, dar um sorriso para o sujeito. Já que eu não tenho dinheiro, eu nem olho para a cara dele. A gente fica achando que a gente tem que fazer grandes coisas. Não são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas. É o pequeno da agora, é o pequeno que você sai ali fora e faz. É o sorriso que você dá, é o bom dia. Não tem, gente? Tem bom dia que transforma o teu dia. Não é o bom dia, é o quanto de bem você põe naquele bom dia. Você pode falar bom dia e você pode falar bom dia. É a mesma palavra, só que ela é carregada de energias diferentes. Né? Então, é olhar para as pequenas coisas.
Ah, mas eu não dou conta de ir lá e falar com o meu arqui-inimigo. Reza para ele em casa, fala assim, olha, eu ainda não consigo gostar de você, mas eu juro que eu estou tentando. Não precisa ir lá mostrar para ele, porque a gente às vezes quer fazer as coisas de novo para ser reconhecido, para ser elogiado, para ser vangloriado, e não é por aí. A gente tem que fazer por fazer, para ficar bem conosco mesmo. Né? Então, essa megalomania que a gente tem, né, de ser tudo grande, tem que fazer grandes coisas, tem que ser um grande pai, tem que ser uma grande mãe, tem que ser a melhor. Oh, não dá para ser o melhor, e nem precisa ser o melhor. Seja o possível. Seja o possível hoje. Se você fizer o teu possível hoje, o teu melhor hoje, está ótimo. Porque a gente fica colocando as nossas metas tão acima que dá canseira. Né? Dá canseira só de pensar. Ah, eu quero ser uma pessoa brilhante. Para quê? O que vai fazer você ser brilhante para o outro? Ah, para receber elogio? Vai lá no espelho e se elogia. Né? Ou ouça os elogios que tem. A gente, às vezes, é tão reconhecido, mas a gente quer ser reconhecido pelo doutor fulano de tal. A gente não quer ser reconhecido pelo lixeiro, pelo padeiro, pelo amigo. A gente quer ser reconhecido pelos importantes. Isso é vaidade, né, gente? A gente precisa policiar também. Para onde leva essa vaidade? Eu quero ir para esse lugar onde ela me leva? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Aí isso aqui está no Evangelho. Ó. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça, ao que é justo, ao que é certo, e não ao que eu quero, ao que é melhor para mim, ao que é melhor, ponto. Né? Simples? Não, mas nada é simples. Né? Às vezes a gente fica com a ilusão de que, nossa, tem gente que dá conta de fazer tanta coisa facinho, tem gente que faz o bem tranquilamente. Só que, se a gente partir do princípio que todos nós fomos criados iguais, é porque ele já passou uns perrengues lá atrás e aprendeu. Essa é a diferença. Não é que ele é melhor que nós. Ele passou por algumas coisas e aprendeu algumas lições. E o que nos impede de aprender também? Já que nós somos deuses. Se a gente devia botar assim, ó, na hora que a gente acorda, vós sois deuses. Para a gente lembrar, falar assim, opa! Né? Porque a gente essa mania que a gente tem de lembrar dos defeitos, a gente fica se acusando também. E quando a gente mostra só os defeitos para a gente, como é que a gente vai ter estímulo para fazer o que é certo, e o que é bom, e o que é legal? Né? Então, a gente precisa se estimular também. Então, um grande estímulo é lembrar, porque não é uma informação inadequada, é uma informação real, que nós somos deuses, que nós podemos, que nós viemos aqui para melhorar o mundo, que a gente tem essa competência, que a gente tem esse potencial, que a gente pode fazer isso. Então, primeiro a gente tem que lembrar disso, depois a gente tem que acreditar nisso. Se a gente não acreditar, aí fica difícil, né? Então, a gente acredita. Se a gente acredita, olha que coisa interessante, se a gente acredita que Deus é bom, por que a gente olha para as desgraceiras e fala assim, ai, que horror? Mas será que Deus é esse que permite isso? Aí a gente esqueceu que a gente é espírito. A gente achou de novo que a gente é só esse corpo, é só essa vida, é só isso. E que aí o sofrimento é uma coisa horrível. O sofrimento muitas vezes leva a gente para outras descobertas, para reconhecer o outro. Quantas mazelas que acontecem para ver se a gente se lembra. Hoje mesmo eu estava vindo aqui e estava falando lá do bendito do Zika, do Aedes e da Companhia Limitada lá. A gente está na cara da gente que a gente não está isolado nesse planeta. A gente é interdependente. Se o vizinho não cuida do quintal dele, eu me ferro. Se eu não cuido do meu quintal, o vizinho se ferra. O que mais que tem que acontecer nesse planeta para a gente lembrar que a gente está interligado absurdamente? E que se eu não me preocupo com o meu irmão, eu estou me ferrando por tabela.
Então, a gente é irmão. A gente está junto, estamos juntos, não é assim que a gente fala? Estamos juntos. Estamos juntos. Corresponsáveis pelas coisas boas que se produzem, pelas coisas ruins que se produzem. Então, vamos fomentar para produzir mais coisas boas, para fazer mais coisas importantes. Virar o rosto, né? Quanto a gente fez isso na história? Vira o rosto para os menos privilegiados e acha que não vai acontecer nada. O que a gente não faz por ele vai ferrar com a gente lá na frente. Então, a gente precisa se preocupar com o outro. E lembrando que ele é nosso irmão, né? Então, por que a gente acha que a gente veio aqui para se dar bem e o mundo que se ferre? Lembra que somos irmãos, todos filhos do mesmo pai. E que se Deus é bom, alguma coisa, as tragédias e as coisas ruins, ou chamadas de ruins por nós, têm um significado, têm um aprendizado, têm uma importância, né? Então, lembrar que a gente é Deus, lembrar que a gente é imortal, lembrar que a gente não está aqui a passeio, né? A gente está aqui para aprender. Não é só bom ir na escola, é? Não é, né? Mas é legal, quanta coisa a gente aprendeu indo na escola, né? Mas não é só legal. É igual a mesma coisa viver aqui. É só bom? É só festa? Não. Tem festa também? Tem, mas não é só isso. Tem coisas para a gente aprender. Então, primeiro, acho que uma coisa importante, quando acontece uma coisa desagradável na vida da gente, porque vai acontecer, porque estamos todos sujeitos a isso, Deus não está aqui puxando o saco de um ou ferrando com o outro, está todo mundo aqui para aprender alguma coisa. Então, quando a gente lembra... Então, sabendo disso, a gente olha para uma dor, uma coisa que a gente está passando e fala assim, o que é que eu tenho que aprender com isso? Em vez de falar assim, ai, coitado de mim, por quê? Eu não mereci, eu fui tão bonzinho. Também agora nunca mais vou ser bonzinho, porque aconteceu isso comigo. Não é? Deus não fica lá falando assim, você. Vou ferrar com você. Ou, Deus tem mais o que fazer, né? A gente se sente perseguido por Deus. Segue a tua vida, olha para aquilo e fala assim, o que é que eu tenho que aprender? Lição tem. Se a gente quiser enxergar, a gente vai enxergar. Aí uma perguntinha básica. Eu sou melhor em ser o pior ou pior em ser o melhor? Já pensaram nisso? É meio confuso, né? Mas vamos lá. E olha que engraçado, eu vi essa frase no dia que eu comecei a montar essa aula e perdi depois aonde que eu vi. E hoje meu filho falando isso para mim. É engraçado, olha como as coisas, né, as ideias se atraem mesmo, né? Hoje eu falei assim, então, mãe, eu sou melhor em ser o pior. Eu falei, de onde você tirou isso, moleque? Ele falou, de um desenho tal lá, que tem o malvadinho lá, que fica falando isso. E eu nem ia usar essa frase, aí eu fui lá e falei, não, vamos lá, que é muito legal, né? O que a gente busca? Ser o pior? Tem gente que, né, quer ser o pior, quer ser o danado, quer ser o ruim. Então, se o nosso objetivo é ser o pior, a gente se esforça bastante, né? Ou o nosso objetivo é ser o melhor? Vamos lá, uma outra pergunta. O que é melhor? É melhor essa, o azulzinho aqui, ou o azulão lá? O A ou o B? É melhor ser o melhor em ser o pior, ou é melhor ser o pior em ser o melhor? O segundo. É melhor eu olhar e falar assim, tenho quilômetros para chegar onde eu quero, mas eu quero ser não ser o melhor, né? Porque essa coisa de ser o faz a gente ser diferente. A gente não está aqui para ser diferente, a gente está aqui para ser bom, né? Então, assim, para ser melhor, deixa eu tirar esse o aí. Se o nosso objetivo é ser melhor, não importa o quão ruinzinho eu ainda estou. Importa que eu quero chegar lá, então eu vou me esforçar, né? Então, é isso, não importa, eu não consigo ainda perdoar. Beleza, mas você quer começar? Ótimo. Né? Porque senão a gente fica assim, eu não consigo, mas eu mas eu ainda sou falho, mas eu ainda sou imperfeito. E o que você quer fazer com isso? Né? Então, é essa atitude. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é muito interessante, que fala assim,
Como é que eu sei se uma pessoa é um bom espírita? Vocês lembram a resposta? Quem já leu essa pergunta? Pelo esforço que você empenha nisso. Não é assim, pelas coisas que você já fez. Isso é um processo. Um dia a gente vai ser bom lá na frente. Só que eu não quero que demore tanto, né? Por que a gente quer que demore 300 encarnações para eu ser melhorzinho? Se eu posso nessa, algumas coisas já. Né? Não vou ser perfeita amanhã. Nem tenho mais essa pretensão. Mas eu posso ser um pouquinho melhor. Um pouquinho, uma coisinha, um sentimento, um pensamento, uma coisinha que eu desviar e falar assim, opa, foco no bem, foco no bem, foco no bem. Poxa, já é um grande passo. Então, não tem problema ser o pior em ser melhor. Mas vamos tentar chegar lá, tentar em ser melhor. Certo? Então, sempre uma escolha, gente, sempre uma escolha. Quando a gente fala aqui no Espiritismo de livre-arbítrio, a gente é livre. Né? A gente pode qualquer coisa. Então, por que a gente escolhe sofrer? Por que a gente escolhe ser, né, ter esse raciocínio simples e infantil de, nossa, o fulano é feliz e eu não sou? Quem falou? A gente tem essa ideia torta de que os ricos são felizes. Se os ricos fossem felizes, eles não se matavam, eles não entravam em depressão. Né? Então, o que é felicidade? O que a gente busca? Cada um tem uma dor. Ninguém está aqui a passear, ninguém, nem eu, nem o vizinho, que me parece uma pessoa tão feliz. Né? Todos trazemos as nossas... A gente está aqui com um monte de bagagem para ser olhada, para ser revisada e para ser modificada. E cada um, na sua maneira, está levando a sua bagagem. Né? E a gente não pode ter essa visão curta de achar que o outro, porque ele aparenta uma felicidade, ele é privilegiado. Deus puxou o saco dele e não o meu. Deus gosta mais dele do que de mim. Não. Deus é justo e bom. Não é? A gente não parte desse princípio. Se ele é justo e bom, ele não puxa o saco de ninguém. Está todo mundo no mesmo barco. Né? Estamos em momentos diferentes, estamos em experiências diferentes. Então, vamos lá. Eu pego a minha, vejo bem o que eu quero fazer com ela e sigo em frente. Tudo bem, pessoal? Desculpa pela musiquinha não ter dado certo, mas entra lá no Google, é facinho, e tem outras versões, mas até tinha uma novelinha que passava das 6, que eles fizeram uma regravação dessa música super gostosinha, e é bem isso. O mundo é lindo, é maravilhoso, nós somos maravilhosos. Né? Cada um de nós é perfeito. Né? A gente olha para o corpo humano, é uma coisa fantástica, inimaginável. Por que a gente joga tudo tão pouco? Minha mão é cheia de esquisitice. Porque meu cabelo, porque isso, porque aquilo. Ou você é perfeito, você é maravilhoso. Então, vai para frente. Né? Faz o bem, olha. Tem aquela frase, né? Faz o bem sem olhar quem. Então, vai, faz o que dá para fazer. Dá o seu melhor o tempo todo, que tem muita coisa boa dentro de cada um de nós. Era isso, desculpa que não vou apanhar. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.